Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Você está feliz com Jesus? Deus está aqui neste lugar. Já podemos sentir a sua presença, a sua brisa. E eu sei que ainda o Senhor tem um pouco a mais para mim e para você. Capítulo 5 de Lucas, o texto nos diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, ele disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a sua palavra vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Amém? Por bondade, queira se sentar. Glória a Deus. Entre tantos textos lindos que a palavra do Senhor nos estimula a crer, a confiar, a depositar a nossa confiança no Senhor, eu estava com 2 textos ardendo no meu coração, esse da pesca maravilhosa e também o texto que o pastor Felipe fez menção. Então, como ele já mencionou, eu senti que é esta palavra que o Senhor tem direcionada para o teu coração através da minha vida. E eu estava tentando entrar um pouquinho na história e entender o cenário o qual estava se passando essa situação. E o cenário que nós podemos enxergar é um cenário de frustração, um cenário de tentativas, um cenário onde as expectativas daqueles homens tão competentes, tão capacitados, tão sábios na sua área, porém, depois de uma noite inteira dura de trabalho, lidando com o mar agitado, lidando com a noite, lidando com o improviso, o que acontece é que eles voltam para a terra, voltam para a praia, e as suas redes estavam vazias. Como lidar com uma frustração? Como lidar com expectativas frustradas? Com aquele sonho que você teve que abortar pelo caminho? Com talvez aquele projeto que aos teus olhos parece que estava indo de vento em popa, mas de repente algo saiu fora do teu controle. E você diz: ué, mas eu dominava tão bem essa área. Eu tinha tanto conhecimento sobre este assunto. O que foi que deu errado? O que há de errado comigo? O que há de errado com o meu barco? O que há de errado com essa rede? E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não tem a ver com o teu barco, não tem a ver com a tua rede, mas tem a ver com a presença de Jesus. Ela precisa estar no barco. Muitas vezes nós ficamos tão fixados no nosso autoconhecimento, nós ficamos tão acreditados naquilo que nós dominamos, que nós esquecemos de convidar Jesus para ir conosco na pescaria. E daí nós voltamos para a praia frustrados. Mas o Senhor Jesus nessa noite quer gerar em você uma expectativa maior nele. Jesus tem expectativa para ser gerado. Tenha expectativa nele, porque ele supre todas elas.
Todos aqueles que confiaram, que colocaram a sua expectativa e confiança em Jesus, jamais voltaram frustrados. E Jesus estava ali, ensinando a multidão ansiosa, querendo se alimentar daquela palavra. Mas enquanto Jesus alimentava uma grande multidão, o olhar de Jesus também ia em direção daqueles pescadores. Porque por mais que Jesus está aqui alimentando as muitas pessoas que estão aqui ouvindo, mas os olhos de Jesus também se voltam para cada detalhe da vida de cada um. Ele começa a olhar com um olhar profundo para você nessa noite. Aleluia, a tua história não vai passar despercebida aqui não. Quem sabe você diz, eu sou apenas mais um no meio de tanta gente. O Jesus não vai olhar para mim de uma forma exclusiva, mas eu te digo que sim, que Ele está olhando para você aqui nessa noite. Com o mesmo olhar que Ele olhou para aquele homem com o coração frustrado. E quando Ele se move, não foi coincidência nenhuma não. Ele vai em direção de Simão e fala, me empresta teu barco aqui. Sobe comigo, vamos levar esse barco para um pouquinho longe da terra. Porque eu quero ensinar, mas não apenas a multidão. Eu tenho um ensinamento exclusivo e particular contigo, Simão. Jesus marcou o encontro com todos nós, mas exclusivamente com você. E Ele vai falar de pertinho, no particular contigo nessa noite. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Jesus. Ele está aqui na casa. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele viu a forma que você chegou aqui nessa noite. Ele viu como as suas expectativas estão frustradas. Eu tentei tantas vezes, não foram nenhuma, não foram nem duas vezes. Eu tentei tanto, mas eu não consigo mais. Jesus está dizendo nessa noite, eu quero um particular contigo. Enquanto eu vou falar com a igreja, eu vou falando contigo de pertinho. Aleluia. E eu imagino que enquanto Jesus ensinava ali, dentro do barco, o coração daqueles pescadores começaram a queimar com as palavras brandas do nosso Jesus. E enquanto Ele ia falando, aqueles corações que estavam desesperançosos começaram, parece que lá dentro, reacender uma chama novamente. Porque a presença de Jesus, ela faz isso. Mesmo que o cenário ainda não mudou, mesmo que a situação ainda não mudou, mas Ele começa a reacender dentro de nós uma esperança. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus começa a ensinar a multidão, Ele pede, afasta o barco da praia. Afasta o barco. Jesus tem uns métodos diferentes de trabalhar, de falar e de agir. Ele poderia falar ali mesmo, onde ele estava, continuar falando. Mas ele entendeu que ele queria ensinar algo para aqueles homens. E sabe que eu aprendo que quando ele pede para afastar da praia, ele estava dizendo, Simão, é assim que funciona. Para você viver coisas sobrenaturais, você precisa se desligar das coisas daqui. Você precisa tirar o foco. Você precisa afastar o teu barco da terra, o teu barco das coisas terrenas. Comece a buscar primeiro as coisas. Comece a buscar primeiro as coisas celestiais. Busque primeiro o reino, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Enquanto ele ia afastando o seu barco da praia, este ensinamento, Jesus com certeza já estava cravando no coração deles. Para você viver milagres extraordinários da parte de Deus, você precisa se desligar da sua realidade. Aleluia.
Você não precisa olhar com esses olhos carnais, você tem que olhar com os teus olhos espirituais. Eu estou aqui nessa situação, mas eu não sou daqui. Eu estou nesse casamento fracassado, mas eu não quero permanecer com esse casamento fracassado. Eu vou para a casa do Senhor e eu vou buscar restituição. Jesus está pegando o teu barco nessa noite e está afastando um pouquinho de toda essa realidade de frustração. Aleluia! E quando Ele afasta o nosso barco, nós notamos que as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Pessoas se afastam de nós. Amizades começam a se afastar. O Senhor está mudando, o Senhor está mexendo no meu barco. Aquilo que era tão normal para mim vai ficando mais distante. Mas não importa quem Ele tira ou quem Ele coloca. O importante é que Ele está presente no teu barco. E se Jesus está presente, não tem tempestade, não tem problema nenhum. Você está seguro com essa presença. Aleluia! E quando Ele terminou de falar, de ensinar, Ele olha para Simão e fala: agora vá. Olha só. Agora vá para onde é mais fundo. Para mais longe. Vá com mais profundidade. Vá com mais entrega. Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: chega de viver o raso. Você quer viver milagres extraordinários? Esteja disposto a se aprofundar mais. Aleluia! Vá mais profundo. Chega de coisas rasas. Jesus quer que você tenha experiências de profundidade, de intimidade, de dependência. Porque quanto mais nós estamos distante da terra, mais nós estamos perto das coisas dos céus. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer para você que o Senhor está movendo os teus pés para longe dessas coisas terrenas e está te aproximando das coisas celestiais. Aleluia! Você acha que tem como a gente pescar peixes grandes em águas rasas? Não tem. Se você quer milagre grande, você precisa ir um pouco mais além. Mas aqui eu já não estou mais sentindo os meus pés. Se jogue, mergulhe na presença. Jesus está dizendo que é uma pescaria de qualidade. Vai fundo, em alto mar. Mas eu não tenho boas lembranças. Porque foi de lá que eu voltei frustrado, foi de lá que eu voltei machucado. Mas Jesus está dizendo que para você ter acessos a coisas grandes, milagres extraordinários, Ele primeiro vai curar aquilo que ficou para trás. Ele vai curar o teu passado, Ele vai curar os teus traumas, Ele vai curar os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas fragilidades. Jesus vai te levar novamente àquele lugar que te causou dor, que te fez talvez desacreditar. Perceba que Ele não estava falando: vou eu te dar um novo barco, um barco mais potente, vou eu te dar outras redes. Não, Ele mandou voltar e Pedro voltou com o mesmo barquinho. Era o mesmo barco, era a mesma rede, era o mesmo trajeto. Mas o que mudou foi que ele estava sob uma palavra.
Ele estava, eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando aqui nessa noite, mas ele não estava mais se movendo pelas suas habilidades, ele não estava mais se movendo por algo rotineiro, ele estava se movendo sobre a palavra de Jesus. E você vai sair daqui nessa noite sob essa palavra. Você vai voltar para a mesma casa? Vai, mas sobre uma palavra. Aleluia. Você vai voltar para o mesmo relacionamento? Vai, em nome de Jesus, mas sobre uma palavra. Você vai voltar para casa, o diagnóstico continua lá, mas agora você vai chegar com uma palavra. Aleluia. Você vai voltar lá para onde está aquele filho, talvez nas drogas. Você vai voltar para a mesma situação. O que mudou não foi a situação, foi você. Porque Deus, Ele muda primeiro nós, para depois mudar a nossa realidade. Primeiro Ele teve um particular com Simão, para depois mudar, para depois ele voltar em alto mar diferente. Aleluia! Perceba que quando Jesus, ele trabalha na vida de muitos personagens bíblicos. Primeiro ele trabalha na pessoa, para depois ele mudar a situação, a realidade. Lembra daquela viúva que estava desesperada, credores batendo na porta, queriam levar os seus filhos como escravo. Primeiro o profeta Eliseu lançou uma palavra. Ela voltou para a mesma casa, ela voltou para o mesmo problema, a dívida continuava lá, mas o que mudou foi a palavra. A palavra muda tudo, e essa mesma palavra está te pegando de jeito aqui nessa noite. Você vai voltar diferente para casa. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas é a mesma pessoa, o que foi que mudou? Foi aquela palavra, eu estou sobre uma palavra. Aleluia, como esse Deus é lindo, como esse Deus é maravilhoso. Perceba que ele foi e fez, obedeceu conforme Jesus havia lhe dito. E sabe o que aconteceu? A pescaria foi tão grande, a pescaria foi tão maravilhosa, que eles não davam conta de erguer aquelas redes. Os seus barcos estavam quase afundando de tanto peixe, que eles tiveram que dizer para os companheiros que estavam do lado, vem aqui, nos ajude, porque é tanta bênção que nós precisamos repartir. Se você entendeu, vai dando glória, porque essa palavra não vai abençoar apenas você, mas vai abençoar os teus, vai abençoar os teus vizinhos, vai abençoar o teu departamento, vai abençoar todos ao teu redor. Aleluia! Aleluia! Porque milagre é assim, milagre não se explica. Se alguém chegar para você e você conseguir explicar o que está acontecendo, descarta, porque não é milagre. Milagre você não explica. Você não terá explicação para o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Eu sinto Deus aqui neste lugar e eu quero profetizar sobre a tua vida, que debaixo dessa palavra sentenças irão mudar, debaixo dessa palavra julgos serão quebrados, debaixo dessa palavra doenças serão curadas, porque Jesus liberou essa palavra. Aleluia!